boa noite. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de Bárbara Elisa, a mulher que foi atingida por um tiro quando estava dentro de um carro de aplicativo em uma das principais vias da capital fluminense. Bárbara, de 28 anos, tinha planos de engravidar no ano que vem. No Instituto Médico Legal, a mãe da vítima se emocionou ao segurar uma roupa da filha. Ela precisou ser amparada por parentes. A família inteira ainda está em estado de choque. Infelizmente, ela foi a vítima, entendeu? Ela é mais uma vítima. E eu sei que amanhã vocês vão estar, de repente, entrevistando uma outra pessoa numa mesma situação. Bárbara Elise Abeta Borges, de 28 anos, levou um tiro de fuzil na cabeça quando estava em um carro por aplicativo na linha amarela, zona norte do Rio. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Como não conseguia falar com a bancária, o marido desconfiou e pediu ajuda à mãe dele, sogra de Bárbara. Ele já me ligou assim, transtornado. Mãe, corre, o que está acontecendo com a Bárbara? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê, meu filho? Está dando a localização dela dentro do Hospital de Bom Sucesso. O motorista contou que ficou no meio do fogo cruzado. Não sei te contar quantos disparos eu ouvi, foram muitos disparos. Primeiro, parece que tinha explodido uma bomba no meu carro. O que eles disseram, o policial disse que tinha suspeita que eles iam fazer. Acho que uma bateram de frente com o carro da polícia. Depois eu saí para socorrer a menina, entendeu? Foi uma coisa assim do nada. Do nada. Bárbara seguia para a casa da mãe quando se deparou com um confronto entre traficantes rivais. O trânsito na Via Expressa parou por conta do tiroteio. Este vídeo flagrou um momento em que um traficante foi baleado. Ele foi levado sob custódia para o hospital. Com o criminoso, os agentes apreenderam um fuzil. A Delegacia de Homicídios investiga o caso para identificar o autor do disparo que atingiu a vítima. Bárbara tinha planos de engravidar no ano que vem. Um dia antes de morrer, ela publicou uma mensagem nas redes sociais. O texto dizia: a maioria das coisas que perdemos a gente recupera, mas pessoas não. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, entre janeiro e setembro deste ano, quase 2.000 tiroteios foram registrados no Grande Rio. Os dados mais recentes mostram que apenas no mês de setembro, balas perdidas fizeram 10 vítimas na região. O Disque Denúncia divulgou um cartaz para tentar obter informações sobre quem matou Bárbara. O corpo da bancária será enterrado neste domingo. 7 anos de Uber, querido, nada nem parecido. Nem parecido. Hoje é sábado, 1º de novembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. A Argentina prende suspeitos de integrar o Comando Vermelho, que tentavam entrar no país por uma passagem clandestina. Menino de 11 anos é internado após comer bala envenenada oferecida por colega em escola de São Paulo. Presidente Lula chega a Belém, inaugura obras e inicia a preparação da Conferência do Clima. E no Mar do Caribe, Estados Unidos divulgam vídeo de fuzileiros navais atirando com metralhadoras a bordo de um bote. Seja bem-vindo ao SBT Brasil. Um adolescente de 14 anos foi apreendido por suspeita de envenenar um colega durante uma festa de Halloween em uma escola estadual da Zona Leste de São Paulo. Nós vamos então conversar com o repórter Álvaro Noceira. Álvaro, uma boa noite para você. Nós sabemos o que ele usou para supostamente envenenar o colega e por que ele fez isso? Boa noite, Simone, a todos que nos acompanham. Segundo testemunhas, o adolescente entregou um pacote com chumbinho e disse à vítima, um colega de apenas 11 anos, que era uma bala muito saborosa. De acordo com o boletim de ocorrência, em uma das trocas de doces, a vítima ingeriu uma bolinha de veneno. Sentiu um gosto amargo e começou a passar mal instantes depois. Ele foi levado ao hospital, onde passou por uma lavagem estomacal e recebeu alta após ficar em observação. O adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa. Agora a polícia investiga como o jovem teve acesso ao chumbinho. Os investigadores também buscam entender como era a relação do adolescente com a vítima, se houve a intenção de matar ou se tudo não passou ali de uma brincadeira que deu errado. Simone. Na verdade, uma brincadeira de péssimo gosto, se foi isso que aconteceu. Álvaro, muito obrigada pelas informações. Chumbinho não é brincadeira, né?
Um policial militar foi condenado a mais de 10 anos de prisão por ter matado a tiros 4 pessoas de uma mesma família em Porto Alegre em 2021. O crime foi dentro de uma pizzaria. Segundo a acusação, o policial Anderson Zanuni Moreira dos Santos estava de folga e tinha ido até a casa da família durante uma festa e agrediu uma mulher. Ele foi perseguido pelo grupo até a pizzaria e de dentro do banheiro atirou nas pessoas, matando os 4 homens. Ainda cabe recurso da decisão. Bom, nós começamos o jornal falando do Rio de Janeiro e voltamos para a capital fluminense, onde foi preso um traficante que tinha conseguido fugir daquela mega operação policial que aconteceu na terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha. Quem vai atualizar para a gente as informações é ele, o Léo Santana. Uma boa noite para você, Léo. Sabemos a identidade desse criminoso que foi preso? Sim, Simone, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. O Vitor Vinícius Bezerra Batista foi capturado em Magé, na Baixada Fluminense. Ele já havia sido preso em setembro do ano passado, após trocar tiros com policiais no complexo de favelas do Chapadão, na zona norte da cidade. O traficante foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Mas este ano ele passou para o regime semiaberto e, desde março, não retornou mais à prisão. O governo do estado divulgou também hoje uma estimativa de quanto custariam as 120 armas apreendidas durante essa mega operação. O arsenal de guerra, que inclui 91 fuzis, está avaliado em 13 milhões de reais. E aqui no Instituto Médico Legal ainda falta fazer o reconhecimento de 8 suspeitos mortos durante essa ação policial. Até o momento, 109 corpos já foram identificados. Desses, 78 suspeitos tinham antecedentes criminais. Simone. Ok, Léo, obrigada pelas informações. E a gente vai continuar nesse assunto, porque 3 brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram presos, sabe onde, gente? Na fronteira com a Argentina. A repórter Lenise Slawski, ao vivo, tem as informações para a gente, direto de Porto Alegre. Uma boa noite para você, Lenise. Esses suspeitos, então, pretendiam se esconder na Argentina, é isso? Exatamente isso, Simone. Boa noite a você, boa noite a todos. Os investigadores acreditam que esses 3 cariocas teriam fugido do cerco à facção que aconteceu nessa terça-feira no Rio de Janeiro. Eles foram detidos na província de Misiones, que fica na fronteira do Brasil com a Argentina, tentando entrar ilegalmente por uma passagem clandestina. A principal hipótese é que eles estavam esperando por ajuda para seguir até outro ponto do país vizinho. Eles foram identificados como Ednei Carlos dos Santos, de 25 anos, Luiz Eduardo Teixeira de Souza, de 23, e Jackson Santos de Jesus, de 35. 2 deles tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas e o terceiro respondia por processos envolvidos aí com agressões. A polícia argentina deu início ao protocolo de cooperação internacional e está em contato direto com os policiais do Rio de Janeiro, aqui do Rio Grande do Sul e do Paraná e de Santa Catarina para tentar identificar o suposto envolvimento desses criminosos no Comando Vermelho. Nessa semana, a Argentina e o Paraguai anunciaram reforços na fronteira do Brasil, justamente para tentar impedir a entrada desses suspeitos de integrarem organizações criminosas. Simone. Ok, Lenise, obrigada pelas informações. A gente imagina por tantos lugares que deve ter gente fugindo até agora, né? Ainda sobre esse assunto, porque uma pesquisa Datafolha revelou que na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, mais pessoas aprovam do que desaprovam a operação desta semana. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os pesquisadores perguntaram se os entrevistados concordavam com a afirmação de Cláudio Castro de que a operação foi um sucesso. Se somarmos os que concordaram totalmente e parcialmente com o governador, a aprovação é de 57%. Os que discordaram totalmente e parcialmente de Castro são 39%. 4% não responderam ou não se posicionaram. E a gente conversa agora com a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli.
Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, uma boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar já falando sobre essa pesquisa, né? Como é que a senhora avalia esse resultado? Um número muito superior de aprovação que de desaprovação em relação a essa mega operação feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Bom, isso é simples. Se fosse aqui em São Paulo, se fosse em qualquer lugar, o número de aprovação seria maciço. Na verdade, o povo não aguenta mais, né, o que nós estamos vivendo, que é esta violência constante em relação à sociedade. Então, claro que se aprova num primeiro momento esse tipo de operação, mas a gente tem que pensar no seguinte, né, no seguinte momento. No passo, é verdade, claro. Pois é, então até já pensando no passo, porque a gente imagina o seguinte, bom, a polícia fez a operação, mas a polícia deixou aquela região onde houve o confronto. Bom, o que acontece agora efetivamente? Ninguém vai achar que o Comando Vermelho não tem substitutos para ocupar as funções daqueles que foram mortos nos confrontos. E, além disso, a população que mora nessas comunidades, que precisa ser atendida porque vive subjugada, nós sabemos disso, agora ela está, de novo, sem o poder público presente. É esse o depois? O depois é exatamente esse, subjugada novamente. O Comando Vermelho, obviamente, não vai deixar de atuar como facção nesses lugares. Nós sabemos que tem comandantes e comandados. Já cargos, entre aspas, né? Lugares preenchidos pelos mortos ou pelos fugitivos, nós não sabemos. Mas o que é importante frisar é que esta população continuará na mão de uma máfia, porque nós temos gás, nós temos televisão, enfim, a cabo, internet, que são servidos exatamente pela facção criminosa e muitas vezes pela milícia. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Então, a esta altura, nós não deixamos nada de social ou de legado para esta população. Houve uma operação, sim, uma operação considerada violenta, mas daí a necessidade também de combater o crime. Ninguém, claro. Não tinha mocinho, né? Não eventualmente alguns sim, mas... Exato. Não há como se confrontar uma operação com o segmento da inteligência que deverá ser dado, né? A gente só sufoca a organização criminosa através da inteligência. Então, inteligência. E pelo número de fuzis que foram encontrados, a gente sabe que também o outro lado não estava para brincadeira. Não, né? Claro que não. Foi um confronto difícil. Agora, promotora, eu pergunto o seguinte, governadores e parlamentares de direita defendem que as facções criminosas sejam equiparadas a organizações terroristas. O ministro da Justiça, o Lewandowski, já disse que não concorda com essa tese, porque para ser considerado terrorismo tem que ter uma questão política, uma questão ideológica. Na sua opinião? Na minha opinião, é simples. A lei de terrorismo fala o seguinte, que a busca principal é pela paz, e pela paz social. E nós não estamos, né, vivendo em paz, não sabemos o que é paz, há muitos anos. Sim. Então, óbvio que a organização criminosa, seja o nome que for dado, de terrorismo ou não, tem que ser combatida com todo rigor. E nesse momento eu acho que é terrorismo sim, porque nós, volto a dizer, a lei de terrorismo fala em paz social, nós não temos paz social. Certo. E tem também um componente político. A gente sabe que existem já infiltrações, né, em vários setores da sociedade por essas organizações criminosas. Então, na sua opinião, confirmando, tem sim um envolvimento político e ideológico que já justifique serem considerados grupos terroristas. Simone, eu vou te dar um dado. Nós temos 88 facções criminosas nominadas no país. Nós temos mais de 40 mil integrantes. Nós não falamos mais em tráfico de drogas, isso virou brincadeira de criança. Nós estamos falando em bancos, nós estamos falando em lavagem de dinheiro através do agronegócio, mas, né, quer dizer, posto de combustíveis, o posto de combustível também está virando brincadeira, sim, porque nós já estamos falando em refinaria. Perfeito. Agora, os críticos dessa questão, né, que não acham que deve ser considerado terrorismo, usam como argumento o fato de que, se assim fosse, abriria espaço para uma interferência na soberania nacional, uma interferência internacional. Até porque essa é uma tese muito defendida hoje pelo presidente Donald Trump.
que você acha que nem ele está fazendo na Venezuela? Não, eu acho que não interferiria em nada na soberania nacional. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós já não deixamos ninguém interferir, então não é nesse momento que haverá interferência. O grupo de terrorismo, que eu digo, é relativo à paz social mesmo. Se querem leis mais severas, que coloquem outro nome. Mas o que nós não podemos é deixar as coisas do jeito que estão. Isto não. Ok, bom, uma última pergunta. A União sugere, a União das Polícias, na verdade, como vem sendo sugerido na PEC da segurança que o governo federal apresentou, fortalece o combate aos criminosos, como está defendendo o governo, ou não? Não. Do jeito que está, e uma PEC a mais, uma PEC a menos, vamos ser claros, não vai funcionar. Nós precisamos de leis duras, de cumprimento de penas duras, nós precisamos de verdade neste país. Nós estamos fazendo de conta. Assim, não dá. Não dá. Promotora, muitíssimo obrigada. Uma boa noite e um bom restante de sábado para você. Obrigada. Muito obrigada. Em Brasília, a próxima semana deve ser marcada pelo debate em torno de propostas para o enfrentamento ao crime organizado. O tema ganhou peso e urgência, justamente depois dos acontecimentos do início dessa semana lá no Rio de Janeiro. Com a repercussão da operação com mais de 100 mortes no Rio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a instalação da CPI do crime organizado para terça-feira. O colegiado terá 120 dias para investigar a expansão de facções e milícias em todo o país. O relator deve ser o senador Alessandro Vieira, do MDB, autor do requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. A nossa expectativa é que a CPI consiga fazer um diagnóstico completo sobre o funcionamento de facções e milícias em território nacional, consiga apontar como elas atuam, fontes de financiamento, rotas, também aponte com clareza técnica quais são as ações que são adotadas no momento nos estados para combate ao crime, o que funciona, o que não funciona, ouvir especialistas, profissionais da área e as lideranças políticas que são responsáveis. Entre os membros indicados para compor a comissão estão o senador Flávio Bolsonaro, do PL, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, além do líder do PT no Senado, Jacques Wagner, e do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Eu não vejo essa CPI tanto como uma questão de oposição e situação. Ela tem um objetivo suprapartidário, porque o cidadão da ponta, ele não quer saber se a responsabilidade é do município, se é do estado, se é do governo federal. Ele quer o problema resolvido. Em outra frente na Câmara, deputados de oposição já anunciaram que vão tentar emplacar a votação do projeto que equipara ações de facções criminosas a atos de grupos terroristas. O texto ganhou regime de urgência em maio, o que permite votação direta em plenário e depende apenas de uma decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, para ser pautado. A proposta é do atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Nos próximos dias, ele deve se licenciar do cargo para reassumir o mandato de deputado federal e relatar a proposta. Na avaliação deste especialista, o enfraquecimento às facções precisa ir além da repressão policial. É preciso olhar com enfoque cultural, educacional, de distribuição de rendas, de oferta de empregos qualificadas, de direitos trabalhistas, de combate ao racismo. E essa substituição se dá de maneira permanente, se dá de maneira a oferecer não só valores financeiros para a captação do tráfico, mas também de horizontes à comunidade e às favelas. Vem comigo para Belém? Sim, o presidente Lula já está lá, na cidade que vai sediar, a partir do dia 10, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, a COP30. O presidente já iniciou as agendas preparativas para o evento, que espera receber delegações de mais de 100 países. Acompanhado de ministros do governo, Lula desembarcou em Belém na manhã deste sábado. A primeira parte da agenda do presidente foi para inaugurar a obra que ampliou o aeroporto internacional da cidade. Em seguida, ele participou da inauguração do terminal portuário de Outeiro, distrito da capital. Os trabalhos começaram em abril
e fazem parte do pacote de obras do governo federal para preparar a cidade para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que começa no dia 10 de novembro. Um pier de 710 metros de extensão foi construído, junto de um espaço receptivo e áreas específicas de embarque e desembarque de passageiros. O porto foi adaptado para receber 2 navios de cruzeiro que vão funcionar como hotéis flutuantes, com capacidade para abrigar cerca de 6.000 pessoas durante o evento. As embarcações chegam nos dias 4 e 5. Estarão ancorados neste novo pier, nesta estrutura que foi construída pensando na viabilidade para que nós possamos ter estes navios aqui. Aqui mesmo, esta estrutura, a hora inaugurada, permite com que nós possamos posicionar Belém na agenda de cruzeiros. Pós-COP, nós já temos 4 novos cruzeiros que passarão a estar aqui utilizando deste espaço, e tantas obras, como o aeroporto, que dobra a sua capacidade receptiva. Durante as agendas, Lula não discursou nem falou com a imprensa. Lula segue em Belém até a próxima sexta-feira. Durante a semana, o presidente deve visitar comunidades indígenas e quilombolas e participar de entregas de obras e reuniões bilaterais. Já nos dias 6 e 7, ele conduz a cúpula de líderes, com integrantes de 143 delegações dos países signatários dos tratados internacionais. Evento que antecede a COP30. E nós continuamos no norte do país, só que agora nós vamos ao vivo ao Amazonas, porque o repórter Cleiton Pascarelli vai nos contar sobre a expedição que um barco está sendo, inclusive, chamado de laboratório flutuante. Essa embarcação partiu de Manaus com destino a Belém e tem uma missão durante esse trajeto. Pascarelli, conta pra gente que missão é essa. Uma boa noite. Oi, Simone. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Missão de mostrar para o mundo, na nossa ótica de pessoas amazônidas, os impactos que as mudanças climáticas têm na própria floresta e de que forma que o homem amazônida pode ajudar a mudar essa nossa realidade. Esse barco da Universidade do Estado do Amazonas, o Roberto dos Santos Vieira, é um barco laboratório. Ele é equipado com 4 laboratórios científicos capazes de avaliar mais de 160 parâmetros ambientais. Aqui dentro, cientistas da universidade e a equipe do Grupo Norte de Comunicação trabalham lado a lado medindo a qualidade da água, do ar, do solo durante toda a viagem de Manaus a Belém. A expedição vai percorrer aí mais de 1.600 quilômetros pelos grandes rios da Amazônia, parando em cidades como Parintins, Juruti, Santarém, Gurupá, para coletar amostras e entrevistar as comunidades ribeirinhas. O objetivo é justamente entender como essas mudanças afetam o nosso planeta. Volto com você aos estúdios, Simone. Ok, Cleiton, muito obrigada pelas informações. Começaram a valer neste sábado as novas regras para a antecipação do saque aniversário do FGTS. Acompanhe aí na reportagem. Calcular o valor de cada despesa, somar a dívida do cartão de crédito com o aluguel atrasado. Foi o que o Luiz mais fez em 2022. Tive que usar os cartões de crédito, que era para emergência, eu tinha alguns. Aí fui rolando tirava o dinheiro de um, pagava outro. E aí foi virando uma bola de neve muito grande. Para escapar da avalanche, ele só encontrou um caminho: antecipar com o banco parcelas do saque aniversário. Diversos bancos ganharam aí a possibilidade de emprestar um recurso para a pessoa que ainda vai retirar em algum momento esse saque aniversário, e na hora que essa retirada acontecer, ao invés desse dinheiro ir para a conta do beneficiário, né, da pessoa, do trabalhador, vai para a conta do banco pagando aquele empréstimo. Uma saída que muitos brasileiros usam para quitar despesas. Mas a partir deste sábado, as regras mudam. A antecipação dos recursos ficará limitada a somente 5 parcelas nos primeiros 12 meses, considerado de transição. Após esse prazo, a antecipação será limitada a 3 parcelas, o equivalente a 3 anos de saque.
Outra mudança, o trabalhador poderá contratar a antecipação somente uma vez por ano. Pela regra anterior, não havia limite. Os bancos agora terão pelo menos 90 dias para autorizar a linha de crédito. Com as alterações, também haverá um limite de R$ 500 por parcela do saque aniversário. O intuito muito claro do governo é fazer com que as pessoas deixem o dinheiro no fundo para que elas tenham essa segurança no momento em que forem demitidas, se forem demitidas, ou no momento em que se aposentarem. Mas um levantamento do Datafolha mostra que mais de 70% das pessoas que optaram pelo saque aniversário precisam do dinheiro para pagar contas atrasadas. Essa linha de crédito de antecipação do saque aniversário era uma enorme oportunidade para as pessoas pegarem esses recursos a uma taxa de juros muito barata, aliás, é uma taxa de juros mais barata do mercado, e poder quitar suas dívidas mais caras, ou poder renegociar as suas condições e teria acesso a um crédito barato no mercado formal, que é o sistema bancário. 7 em cada 10 trabalhadores que solicitam antecipações do saque aniversário deverão ser afetados pelas novas regras, segundo a Associação Brasileira de Bancos. A restrição do acesso ao benefício vai impactar na vida de quem antes contava com esse dinheiro, com possíveis reflexos na economia do país. A gente vai ter menos recursos entrando dentro da economia por essa via. Então acaba sendo um aquecimento menor da economia por esse canal que é o FGTS. Luiz está pensando em como vai ficar a situação econômica na casa dele. Está preocupado. Eu acho que muita gente usa para poder ajudar nas contas mesmo assim de casa, ou uma coisinha ali que está faltando, complementar uma renda. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil agora. Vamos falar de futebol agora, porque na próxima terça-feira, Liverpool e Real Madrid se enfrentam na Inglaterra. Nada menos que 21 troféus de Champions League estarão frente a frente. Há duelos no futebol que atravessam gerações. E quando voltam a acontecer, é como se o tempo parasse. Liverpool contra Real Madrid é assim. 2 gigantes, 2 camisas pesadas carregadas de história, prestes a se reencontrar. Tradição diante de tradição. Glória contra glória. E uma rivalidade que a cada capítulo ganha ainda mais intensidade. Liverpool e Real Madrid já fizeram 3 finais europeias. É o confronto que mais vezes se repetiu em decisões de Champions e que tem trazido lembranças amargas para os ingleses. A semente desse superclássico foi plantada em 1981, em Paris. Naquela final, o Liverpool venceu o Real Madrid por 1-0 e conquistou o tricampeonato europeu. Era o auge da equipe inglesa e uma ferida aberta no orgulho espanhol. Mas o tempo passou e o jogo virou. Em 2018, em Kiev, o Real devolveu na mesma moeda. E em 2022, de novo em Paris, Vinícius Júnior decidiu o jogo e colocou mais uma orelhuda entre os troféus merengues. O Real Madrid mais do que respeita o Liverpool. Eles estão sempre entre os candidatos, tanto na Premier League quanto na Champions. É um jogo de vida ou morte para o Liverpool. Vamos entrar fortes. Vencemos 2 das últimas 3 partidas e acredito que o Liverpool vai começar pressionando desde o início. Arrisca este torcedor inglês. O reencontro acontece na próxima terça-feira, agora pela fase de liga. Não vale troféu, mas vale e muito na corrida pela classificação direta às oitavas de final. Um clássico moderno que o futebol europeu transformou em hábito e o torcedor em espetáculo obrigatório. Os remédios adulterados e sem procedência representam um sério risco à saúde pública, já sabemos. Só que o pior é que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 10 medicamentos que circulam em países de baixa e média renda
é falsificado. Para tratar o colesterol e outros problemas de saúde, a médica da Rosana receitou o uso de canetas emagrecedoras. Eu falei com a minha médica, a gente fez vários exames, eu estou há anos tentando baixar esse colesterol, pré-diabética, minha família, pai, irmãos, todos os problemas com diabetes alta. Mas é preciso ficar atento. Essa medicação está entre as mais falsificadas do país. As vendas são divulgadas em sites e perfis de redes sociais. Produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e comercializado sem receita médica. Compro aqui no Paraguai, compro na farmácia e organizo o envio. Vou seguir aqui plena, usando o meu Monjaro do Paraguai. Vou seguir comprando com Benjamin, sem receita, mas em conta top. Eu tomo o meu, de R$180, funciona igual. Uma prática ilegal e de alto risco para a saúde pública. São produtos, entre aspas, similares, que estão entrando no Brasil sem qualquer controle e que não se sabe o que tem dentro deles. São produtos que nós não sabemos a procedência desse princípio ativo ou dos sais que o compõem, ou seja, é um produto altamente nocivo e perigoso para o consumidor final, que vem chegando ao consumidor principalmente através das mídias sociais e plataformas de e-commerce. As vendas online de produtos ilegais já representam 36% do total de itens falsificados. Já o prejuízo estimado com medicamentos e produtos hospitalares falsos supera os 11 bilhões de reais. No Brasil, todo o processo de fabricação, a venda de um medicamento, deve ser certificado, como explica o representante da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma. Essa é uma cadeia de extremo risco. Então, portanto, quem fabrica tem autorização para isso, quem distribui tem autorização para isso e quem vende tem autorização para isso, ou quem aplica, um hospital tem autorização para isso. Então, a gente chama isso de cadeia fechada. A embalagem é a primeira pista da procedência do medicamento. Erros de ortografia, são lacres ou selos que são ausentes ou estão danificados, embalagens com tintas borradas, com rótulos mal colados. A Rosana mantém o alerta ligado e só compra caneta em farmácias para assegurar da qualidade do produto. Eu tive ofertas, bem, assim, valores assim, super barato, até hoje eu tenho, né? A oferta aparece, mas eu acho muito perigoso para a sua saúde, você não sabe o que você está colocando para dentro do seu corpo. O paciente também ele é um ator fundamental nesse processo. Não acredite que há soluções mágicas, que preços mágicos aparecem. Isso não acontece. Tem que desconfiar, né? 2 presos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Eles cortaram o alambrado que fica no fundo do CDP e escaparam correndo pela rua. Os detentos fazem parte do regime semiaberto, aquele em que é permitido sair durante o dia para trabalhar, mas tem que voltar à noite. Hoje era dia de visita, havia muita gente na hora da fuga. A Guarda Municipal faz uma operação na cidade para tentar recapturar os fugitivos. Os crimes digitais têm ganhado uma camada a mais de sofisticação. O que antes se restringia a enganar vítimas para invadir sistemas e levar dinheiro, agora se tornou um esquema sofisticado para despistar as autoridades. Eles estão em toda parte, por trás de uma tela, num clique aparentemente inocente. Só nos últimos 12 meses, 1 em cada 3 brasileiros perdeu dinheiro com algum golpe na internet. São 56 bilhões de vítimas e um prejuízo de quase 112 bilhões de reais. As fraudes há 20, 25 anos atrás no mercado financeiro, elas eram realizadas no meio físico, né? Então a gente via muito a questão de assaltos, roubo às agências, né? E isso migrou para o mundo digital, para um mundo com menos atrito digital, onde você dificilmente identifica as pessoas por detrás. Foi o que aconteceu com o Igor. O terapeuta ocupacional achou na internet a chance de realizar um sonho, a casa própria, através de uma plataforma de venda e aluguel de imóveis. Mas o que parecia um negócio seguro era uma armadilha. Colocou tantas barreiras para os outros pagamentos, tipo valores assim inacessíveis para nós, e priorizou a carta de crédito.
porém a gente teria que dar um valor para acessar esse dinheiro. Fiquei esperando essa carta de crédito e nada dela vir. Então, além de um valor que eu dei bem significante, né, de 25.300 e poucos, começou a chegar boletos no valor bem alto. Cada vez mais, quadrilhas digitais têm atuado na chamada Deep Web, parte oculta da internet que não aparece em mecanismos de busca. Esses criminosos, além de venderem senhas, logins e softwares maliciosos, ainda mantêm uma cadeia produtiva para identificar potenciais vítimas e dificultar o rastreamento do dinheiro. Segundo um estudo da Febraban, os criminosos enviam mensagens ou e-mails falsos para invadir celulares e computadores. Depois, o valor desviado é transferido rapidamente por Pix, usando contas laranjas. Também é convertido em criptomoedas. A estratégia é multiplicar o número de intermediários e confundir a trilha do dinheiro, para, no fim, financiar novos golpes. Você não precisa ter um especialista, né, ou um time de especialistas que faça o ataque de ponta a ponta. Existem, entre aspas, especialistas em cada etapa desse processo de ataque, e isso faz com que seja muito lucrativo. Existe uma etapa que talvez seja a mais difícil e a menos tecnológica de todas, que é o comportamento humano. Daí a importância de ir atrás de informação e até mesmo o treinamento para identificar ameaças no ambiente virtual e fechar essas portas de entrada. Perdi o dinheiro, perdi um sonho, né, que era ter o acesso a essa casa, e fiquei assim também sem um norte. Eu imagino que você em casa deve estar pensando a mesma coisa que eu. Como tem golpe nesse país, né? Tá difícil. Motoristas que circulam entre cidades do interior e do litoral de São Paulo começaram a pagar hoje o pedágio pelo sistema Free Flow. É aquele que dispensa a parada do veículo para a cobrança. São 6 portais instalados nas rodovias das cidades de Arujá, Mogi das Cruzes, Miracatu, Bertioga e Santos, no litoral paulista. Diferentemente dos pedágios tradicionais, pelo Free Flow, o motorista vai pagar apenas pelo trecho percorrido, já que o sistema identifica onde o carro entrou e saiu da rodovia. Para quem já tem uma tag, a cobrança é feita automaticamente. Para quem não tem, é preciso acessar o site da concessionária e quitar o débito em até 30 dias. Quem usa mais as rodovias vai pagar menos. Há descontos de 10% e 20% dependendo do número de viagens. Agora, olha essa história. Um caso raro na justiça brasileira. Um homem acusado de tentar matar o próprio filho foi absolvido pelo tribunal do júri. E isso porque a vítima pediu para que ele não fosse condenado. A defesa apostou na chamada tese da clemência. Foi assim que Jani Francisco do Amaral, de 58 anos, chegou ao tribunal. Em uma cadeira de rodas empurrada pela própria mãe, Dona Marfisa, de 76 anos. Ele estava no banco dos réus por tentar matar o próprio filho em 2017. Na época, Jani era dependente químico e cometeu o ataque com golpes de facão. Aconteceu que eu ia podar uma árvore, né? Daí eu pedi um facão e vim embora com o facão no porta-mala. Daí eu peguei o facão e entrei para dentro de casa. E por que isso aconteceu? Isso aí é por causa das drogas. Desde então, Dona Marfisa se viu dividida. Precisava dar apoio ao filho, mas também não podia deixar o neto desamparado. Eu tinha que ficar no meio dos dois, apoiar os dois, e então sempre tinha, porque tu ajudou, porque tu não ajudou, porque tu fez, porque tu não fez, mas eu dizia, eu sou vó e sou mãe. Para mim, os dois são iguais. Eu não quero que aconteça nada nem para um nem para o outro. Foi justamente esse sofrimento que motivou o filho a pedir que o pai não fosse condenado. Durante o processo, Jani sofreu um acidente vascular cerebral e ficou com dificuldades para andar. Hoje precisa de cuidados diários. Por isso, a defesa apostou num argumento pouco usual: o direito de perdoar. A clemência, ela é admitida pelos tribunais, ela é uma tese que até de uma forma mais assim cotidiana pode ser articulada como uma tese subsidiária,
Por exemplo, eu posso articular uma tese de legítima defesa e, alternativamente, pedir a clemência. Mas como única tese, eu nunca tinha visto. A juíza autorizou que os jurados votassem primeiro pela possibilidade do perdão. Por 4-2, Jani foi absolvido. Um caso considerado incomum na justiça brasileira, já que a absolvição ocorreu não por falta de provas, mas por um ato de misericórdia. A gente estava assim, meio brigado. Mas agora, se Deus quiser, melhorou, tá bem. Né? Ele é meu amigo, eu também sou amigo dele. Com o filho absolvido, Marfisa consegue tirar uma lição disso tudo. O perdão é em primeiro lugar. Pode ter uma briga, uma desavença entre família, entre mãe, pai, o filho, filha, mas o perdão é muito importante. Quanta sabedoria tem essa mulher, né? Essa mãe e avó. E ela disse tudo. Perdão é também uma forma de amor. No próximo domingo, quase 5 milhões de estudantes vão prestar a prova do Enem. Para ajudar na revisão dos conteúdos, olha que legal, salas de cinema de 32 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais, transmitiram hoje aulões intensivos para a prova e de forma gratuita. Frio na barriga, nervosismo e aquela sensação de que todo o estudo não foi o suficiente. Não tem jeito, né? Entrar na faculdade, então fica bastante nervoso, sim. Um pouco de ansiedade, mas tentar manter a calma. É meu primeiro ano prestando vestibular, então é uma pressão muito forte. É assim que esses jovens chegam para as aulas de revisão na semana que antecede o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes, a prova tem outro propósito. Instituições públicas e privadas também usam o resultado nos processos seletivos. Para ajudar os estudantes a repassar o conteúdo que já foi estudado, uma plataforma de vídeos ofereceu aulões em 48 salas de cinema neste sábado. A sessão, a pipoca e o refrigerante foram de graça, mas lá dentro não tinha diversão. Língua portuguesa, redação e história foram os temas de hoje. O processo do vestibular é muito longo, a gente espera que esse aulão ele ajude a gente a de fato se sentir confiante para fazer a prova. Eu espero mesmo que seja uma boa revisão, porque embora eu tenha estudado durante o ano, eu sei que nem todos os conteúdos entram mesmo na nossa cabeça. A iniciativa de promover esse aulão simultâneo em salas de cinema espalhadas por todo o Brasil foi de uma plataforma que notou o aumento do número de visualizações nos vídeos sobre o Enem. Foram 3 bilhões e 800 milhões de acessos de janeiro a outubro deste ano. A gente pensou, como a gente pode ter um impacto ainda maior na vida desse estudante, das principais disciplinas e principais dúvidas que vão cair na prova, criadas por 8 professores extremamente qualificados, e a gente está levando esse conteúdo para além da plataforma. A ideia foi reproduzir o formato da internet. A expectativa fica para o aulão nas telonas deste domingo, que será de biologia, química, física e matemática. Com o auxílio de professores, é sempre muito possível você conseguir aprender num curto período de tempo. Eu pretendo passar em Direito, que é uma das mais concorridas, no caso, né? O fato de serem professores que vocês estão acostumadas a ver nas redes sociais. É excelente, a gente já sabe como eles explicam, como é a didática deles, então é muito bom. Há dificuldades mais nas áreas de exatas. Nos cursinhos tradicionais, a maratona é a mesma. Aulas de revisão o fim de semana todo, onde mais do que aprender, o objetivo é relembrar. Olhar os conteúdos que principalmente caem, olhar desses conteúdos, aquele que você tem um maior conhecimento e aprofundar, para poder ter uma facilidade ali de reconhecer as questões na hora da prova e ter uma boa facilidade. A gente tem muito conteúdo, né? Então acaba ficando uma coisa em outra para trás, e com a revisão a gente consegue relembrar, e pode ser um passo fundamental no dia da prova, né? Os ingressos para a sessão de cinema são retirados gratuitamente pelo site Simpla. E cresce o número de pessoas que já passaram dos 30 e também estão em busca de realizar um sonho antigo, que é cursar a faculdade de medicina. Aos 50 anos, a Fernanda está prestes a se formar em medicina, com mochila nas costas e uma vontade de aprender que o tempo não apaga. Ela é fonoaudióloga formada, mas sentia que tinha um sonho ainda maior: ser médica.
Eu acho que o médico é o grande gestor da saúde dos pacientes e eu fiquei com vontade de ocupar esse lugar. Então eu não me vejo como mudando de área, eu me vejo como evoluindo na carreira. O perfil da Fernanda reflete uma tendência nacional. De acordo com a Faculdade de Medicina da USP, o número de estudantes com 35 anos ou mais cresceu 554% nos últimos 10 anos. Hoje, eles representam 7% dos alunos matriculados. Nesta universidade em Campinas, no interior paulista, a porcentagem de alunos com mais de 30 anos supera a margem nacional. Para o diretor do curso de medicina, o aumento está relacionado à facilidade que algumas universidades oferecem para alunos de outros cursos da área da saúde migrarem para a medicina. E vê a chegada de alunos mais experientes como uma influência positiva para os adolescentes. São pessoas que se dedicam, levam a sério e são ótimas influências para os outros alunos. Então os alunos mais jovens têm na sala um exemplo claro, palpável, de um aluno dedicado, maduro, que sabe o que quer, e isso tem muita coisa positiva. Este ano, 466 mil candidatos com mais de 30 anos se inscreveram no Enem, um aumento de 29% em relação a 2024. O número de candidatos com mais de 60 anos teve um aumento de mais de 70% em comparação ao ano passado. São cerca de 17 mil inscritos. A Tayla de Rondônia se prepara para o Enem com o sonho de cursar medicina. Ela já é psicóloga formada e agora compartilha a rotina de estudos nas redes sociais, inspirando quem também quer recomeçar. Eu achei que eu estava velha demais para tentar de novo, eu achei que eu já estava atrasada, eu achei que todo mundo estava à minha frente, quando na verdade eu estava exatamente onde eu precisava estar e que eu estou seguindo aquilo que eu sempre quis. Eu acho que isso é a maior satisfação de uma pessoa. Enquanto o presidente dos Estados Unidos nega planos de invadir a Venezuela, os navios de guerra americanos chegam cada vez mais perto do país latino. Fuzileiros navais norte-americanos aparecem atirando no mar do Caribe em um vídeo divulgado pela Marinha. Eles usam uma metralhadora a bordo de um bote. Ao todo, 10 mil homens do exército estão na região do Caribe, segundo o Pentágono. A ordem continua sendo eliminar barcos carregados com narcotraficantes com destino aos Estados Unidos. Até agora, 14 embarcações foram bombardeadas. Na sexta-feira, um alto comissário da ONU pediu o fim dos ataques no Caribe e no Pacífico, que já deixaram 62 mortos. Pelas redes sociais, o chefe da diplomacia do país chamou de falsa a reportagem de um jornal americano que falava em invasão iminente por terra na Venezuela. Suas fontes que afirmam ter conhecimento da situação te enganaram para você escrever uma história falsa, escreveu Marco Rubio. Apesar da negativa de Washington de que alvos criminosos em solo venezuelano serão abatidos, Nicolás Maduro já enviou, segundo ele, militares para a fronteira do país. Uma nova guerra eterna. Maduro afirma que os Estados Unidos querem criar uma guerra. O governo norte-americano segue com a recompensa de $50 milhões para quem fornecer informações que levem à prisão de Maduro, algo que até agora não convenceu os aliados do venezuelano a entregá-lo. Em Trinidad e Tobago, o país mais desenvolvido do Caribe, o governo local pediu que todos os militares e reservistas fiquem a postos. O chamamento ocorreu depois do porta-aviões norte-americano ficar ancorado nas proximidades das ilhas. A Casa Branca reforçou a informação dada por Donald Trump na sexta-feira de que bombardeios em alvos na Venezuela não vão acontecer, pelo menos por enquanto. Neste sábado, o secretário de Guerra também foi questionado sobre o assunto. Pete Hegseth, que segue em Kuala Lumpur, na Ásia, disse que agradecia a pergunta do jornalista, mas que não ia dar informações de operações militares que podem ou não acontecer. Any amount of operational details of what may or may not happen. O Brasil é um dos países que mais produzem lixo eletrônico no mundo, mas quase nada é reciclado. Sabe qual é a razão principal para isso? A falta de informação sobre como e onde descartar esse tipo de lixo. Quase 2,5 milhões de toneladas. Essa é a quantidade de lixo eletrônico gerada no Brasil a cada ano. De acordo com a ONU, o país está em 5º lugar dos que mais produzem esse tipo de material no mundo.
que a gente chama de linha verde, né, que são os celulares, os computadores, vem uma quantidade muito grande para o nosso processo de logística reversa. As geladeiras e os fogões e máquinas de lavar, o volume não é tão grande quando a gente fala em quantidade, mas o volume, o peso é muito grande. O problema é que somente uma parcela muito pequena é reaproveitada, pouco mais de 3%. Ou seja, quase tudo que é descartado acaba parando no lixo comum e causa impactos ambientais. E são desperdiçados materiais valiosos para reciclagem. É o caso do cobre e o alumínio, por exemplo. A produção do lixo eletrônico é praticamente inevitável. Aspirador de pó, micro-ondas, carregadores de celular, itens que precisam ser renovados com o tempo. Mas quando um desses produtos estraga, onde descartar? Essa é a dúvida de mais da metade dos entrevistados em um levantamento feito em todo o país. E ainda tem muita gente que acaba deixando o material parado em casa sem um novo destino. Todo mundo tem em casa um eletroeletrônico guardado na gaveta, não sabe o que fazer. Então, conforme a gente vai mostrando para as pessoas que sim, nós fazemos um trabalho correto de descarte, sem impactar o meio ambiente, isso vai mudando. Essa ação em Porto Alegre fez parte de uma série de iniciativas com foco na educação ambiental. O principal objetivo foi mostrar onde ficam os ecopontos da cidade. Além dos locais disponibilizados pela Prefeitura, cerca de 60 pontos de entrega de lixo eletrônico já foram criados com parcerias. A gente tem levado isso para os condôminos, para os síndicos de condomínios, que a gente tem essa parceria onde podem eles estarem disponibilizando desses ecopontos nos seus prédios, justamente para estar estimulando esse descarte correto e que tem que ser sistemático, tem que ser diário. No Rio Grande do Sul, são cerca de 170 pontos de descarte. A ideia é que, com a colaboração da população, a rede de coleta de lixo eletrônico possa aumentar e alcançar até 3.500 pontos no Brasil. A gente não tem as vias onde descartar, né, onde não sabe o que fazer. E casualmente hoje, bem na hora certa, eu consultei ali a internet e já aproveitei para trazer aqui para vocês. O Congresso aprovou nesta semana a medida provisória que altera regras para o setor elétrico brasileiro. A proposta abre caminho para, em até 3 anos, o consumidor poder escolher o fornecedor de energia. São quilos e mais quilos de alimentos perecíveis, além de bebidas que precisam ficar resfriadas 24 horas por dia. Nestes supermercados, congeladores não têm descanso. E aí já viu, né? A conta de luz vai parar nas alturas. Nós pagávamos aí uma conta de energia que aproxima da casa de quase R$100 mil por mês. Há 6 meses, essa situação mudou quando eles começaram a comprar energia de outro fornecedor. Com a troca, veio também a economia. Você sai de uma conta de 100 e de repente você vir para uma de 80, 78, ele foi uma migração muito tranquila e até para a gente muito satisfatória. Nós encerramos um contrato com uma distribuidora que a gente tinha e agora estamos com outra distribuidora que oferece a mesma qualidade, a mesma quantidade e com um preço 22% mais barato. Essa alternativa de poder comprar a energia de outros lugares, que hoje só vale para as grandes empresas, está na medida provisória do setor elétrico, aprovada na quinta-feira no Congresso Nacional. Pelo texto, a abertura do mercado livre de energia também vai alcançar em até 3 anos os consumidores residenciais. Mas isso ainda depende da sanção do presidente Lula. A partir da oferta de outras companhias, o consumidor vai poder escolher a empresa com o menor valor e economizar cerca de 15% na conta, como explica este especialista da FGV. Quando você migra para o mercado livre, né, você vai ter ali uma energia mais competitiva, então você reduz essa parcela da geração e você também consegue reduzir alguns encargos que no ambiente, né, livre você paga um pouco menos. Apesar das mudanças, os brasileiros não serão obrigados a aderir ao novo modelo. Isso porque as empresas que hoje fornecem energia no mercado vão continuar existindo. Todo mundo continuará pagando a conta da sua distribuidora local pelo transporte da energia e terá uma outra conta, quem escolher ir para o Mercado Livre, e essa outra conta, a da energia que passa pelo fio,
é que ele poderá escolher o fornecedor. Quem entende do assunto acredita que as mudanças representam um avanço para o setor elétrico no país. A ideia dessa abertura total é contribuir que o Brasil, né, ganhe mais competitividade, né, como economia também, façam novos negócios, né, que a gente consiga alavancar essa nossa indústria, né, mais verde a partir dessas fontes renováveis. E o Mirassol empatou em 0-0 com o Botafogo e ocupa a 4ª colocação no Brasileirão. Essa edição já mostrou que o time do interior paulista, em sua primeira temporada na Série A, já é um vencedor, né? Uma lua de mel prolongada com o Brasileirão. O caçula da Série A tem conquistado corações e desbancado paixões antigas na cidade de 65 mil habitantes do interior paulista. Eu sou corintiano, mas não sou fanático. Se viu o Corinthians aqui, eu torço Mirassol. Palmeiras sou Mirassol, São Paulo sou Mirassol, Santos sou Mirassol. Eu torço pro São Paulo, mas Mirassol também tá no sangue. E quando joga Santos e Mirassol, como que fica o coração do senhor? Aí eu fico com essa amarrada, fico assim, não sei qual lado que eu vou. A excelente campanha dentro de campo mostra que o sucesso da equipe também passa por uma estrutura que tem feito um verdadeiro gol de placa nos bastidores. Essa é uma história que começou lá atrás, em 2018, com a venda do atacante Luiz Araújo, hoje no Flamengo. Na época, o jogador atuava no São Paulo e foi vendido ao Lille da França. O Mirassol detinha 20% dos direitos do jogador e o valor recebido, cerca de 11 milhões de reais, foi investido na construção do novo CT do clube. Foi aí que a história do Mirassol começou a mudar, um projeto que virou base do sucesso de hoje. A gente hoje aqui funciona muito bem, justamente porque existe uma linha com bastante convicção do que precisa ser feito dentro do campo e aquilo que fora do campo coopera para que dentro do campo essas coisas realmente aconteçam. São 4 campos oficiais, academia, equipamentos de última geração e tecnologia usada até para monitorar o sono dos atletas. Essa banheira, que imita o Mar Morto com alta salinidade, também faz parte do pacote de inovações. Investimento que, segundo os jogadores, reflete dentro de campo. Acho que a gente tem que valorizar isso muito. Eu até brinco ali com o Reinaldo às vezes que termina o jogo, às vezes o pessoal, em vez de ir para casa, vem descansar aqui. O Maião, como é conhecido o estádio, tem capacidade para 15 mil pessoas e agora oferece uma melhor experiência não só para os torcedores da casa, mas também para as equipes que vêm visitar o Mirassol. Dentro de campo, os resultados falam por si. A 4ª colocação na tabela foi obtida com jogadores que estão há mais tempo no clube, mas também com a presença de destaques, como o lateral Reinaldo, ex-São Paulo, hoje o defensor com mais gols, somando as séries A e B do Brasileirão em 2025. Que o professor Rafael pede para a gente fazer sempre ter desempenho, que a gente tem o desempenho no treino, levar para o jogo, porque tudo se encaminha bem e a gente vai estar muito próximo da vitória. A campanha histórica tem enchido de orgulho os torcedores. É o caso do Newton, que tem uma coleção de camisetas do Leão. Sempre acompanhei, fui júnior do Mirassol. A vida inteira eu acompanhei esse time, desde lá de baixo, na 5ª divisão do Paulista. Hoje nós estamos na 1ª do Brasileiro. Uma estrutura de clube grande, mas com os pés no chão. O orçamento do Leão está longe de alcançar o de grandes clubes brasileiros. Com organização, o Mirassol prova que no futebol, nem sempre quem tem mais dinheiro chega mais longe. Quem diria que a tradicional combinação arroz com feijão fosse perder espaço para o macarrão na mesa dos brasileiros? Foi o que constatou uma pesquisa. E eu mesma, que não como nem arroz e nem macarrão, mas adoro feijão, fui conferir essa mudança de hábito. O que tem para o jantar? Macarronada com molho de salsicha. Um clássico na casa do Adivaldo qualquer dia da semana. O estoque não deixa mentir. Aqui no armário da cozinha tem um pacote de arroz e quantos de macarrão? Uns 15 pacotes de macarrão aí. Não é só porque simplesmente ele e a família adoram macarrão. Não é tanto gostar, é a situação que tá feia por aí. Tá muito caro o arroz. Hoje, um pacote de arroz, você consegue comprar 5, 6 pacotes de macarrão. A conta do Adivaldo parece que tem sido feita em outros lares brasileiros.
O levantamento de uma empresa de Vale Alimentação mostra que, embora o arroz com feijão ainda seja a base do cardápio nacional, o consumo de macarrão nos últimos 2 anos aumentou consideravelmente. As compras dos 2 grãos cresceram, mas as de massa foram 70% maiores que as de feijão e 80% acima das de arroz. Isso é muito fruto da versatilidade do produto, né, do próprio macarrão em si, do que ele pode ser combinado e que tipo de prato a família brasileira consegue fazer no seu dia a dia, né? Mas mais do que isso é a estabilidade do seu preço. E a gente observou que nos últimos anos um crescimento do custo do arroz e do feijão. De 2023 para cá, o arroz, por exemplo, chegou a custar R$18. O quilo do feijão variou entre R$ 7 e R$ 10. Já o macarrão tem se mantido pelos R$ 4, R$ 5. Cabe na panela e no bolso. Sem falar que o tempo de cozimento maior do feijão consome mais gás. Bom, você viu, né? Tem várias explicações para essa mudança no hábito de consumo. Mas basta um argumento em defesa inquestionável do arroz com feijão. É que, separados, arroz e feijão já são ricos. Juntos e misturados, eles são uma potência em favor da saúde. Uma dupla dinâmica, como explica a diretora de uma das mais tradicionais faculdades de nutrição de São Paulo. Na comparação dos 2 pratos, valores de calorias e proteínas são até semelhantes. Mas a qualidade é totalmente diferente. A mistura arroz com feijão, ela produz uma proteína que nós chamamos de alto valor biológico. O que isso quer dizer? Que dá ao indivíduo todos os aminoácidos que ele necessita para crescimento, reparação celular, formação de hormônios. Portanto, a mistura arroz com feijão não se compara ao macarrão. Ela chama atenção para os cuidados extras que o preparo de macarrão exige. Dificilmente a pessoa que prepara o macarrão prepara com tomate fresco. Geralmente são produtos industrializados, né? Molhos industrializados. Esses molhos também contêm aditivos que têm alto conteúdo de sódio e incorporado ao sal de cozinha, ele aumenta muito o sódio ingerido, que também não é nada positivo à saúde da pessoa. Para a refeição ficar completa, a especialista recomenda acrescentar verduras e legumes e mais uma fonte de proteína, como carnes, frango, peixe. E quanto ao consumo maior de gás para preparar o feijão, a dica é deixar os grãos de molho por pelo menos 4 horas e descartar a água. Isso acelera o tempo de cozimento. É como a professora lembra, quem investe na alimentação economiza. Sabe onde? Na farmácia. Faça do alimento o seu remédio. Foi inaugurado nos arredores do Cairo o grande museu egípcio que contará os 6 milênios de história do país. A cerimônia de abertura contou com um verdadeiro espetáculo a céu aberto, com luzes a laser e orquestra. Entre as mais de 100 mil peças arqueológicas que o museu abriga está o túmulo intacto do jovem rei Tutankhamon. É a primeira vez que a tumba é exibida por inteiro desde que foi descoberta por um britânico há mais de um século. E você perdeu ou quer rever alguma das nossas reportagens? Está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com o Bake Off Brasil. Uma boa noite, um ótimo domingo e até a próxima. Tchau!